Pessoal, estou aqui no Hospital Amaral Carvalho, hoje com os integrantes da CIDOT. José, explica para o pessoal lá de casa o que é CIDOT. Olá, Karina. CIDOT é uma sigla que significa Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. Que chique, hein, gente? Então, significa que é a comissão para doar órgãos. Vamos lá, direto no, no foco, né? Para doar órgãos, é isso? Correto. Para doação de órgãos. Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos. E o Setembro Verde? Simone, você que vai falar comigo sobre o Setembro Verde? Você mesmo, José? Então, explica para o pessoal o que é o Setembro Verde. Olha, Karina, o Setembro Verde é um estímulo que a sociedade faz para que o povo se conscientize da doação de órgãos e tecidos, né, para a população que necessitam de doação de órgãos. Então, é um estímulo que a sociedade faz para poder incentivar a doação de órgãos. Então, fica trabalhando todo esse mês, vocês vão trabalhar em cima da divulgação da doação de órgãos e tecidos, é isso? Correto. Além do nosso serviço diário do nosso trabalho, nós também, esse mês, intensificamos nosso estímulo em relação à conscientização das pessoas estarem cientes de que precisam estarem doando órgãos. Gente, isso é muito importante, porque eu escuto muita gente dizer que não sabe como que faz para ir doar o seu órgão, para ser um doador de órgãos. Então, aqui é legal que hoje eles vão explicar um pouco para a gente aqui melhor como que faz, né? A pessoa... Simone, você pode explicar um pouquinho para a gente como que faz? Sim. Karina, boa tarde. Então, é assim, quando a pessoa quer ser doador, ela precisa comunicar a família dela. Existia uma lei de 97 que vigorava que todo doador tinha que colocar isso no RG, né? Mas a partir de 2001, essa lei foi modificada. Quem autoriza hoje é o familiar responsável por essa pessoa. E mesmo que essa pessoa colocou no RG dela que ela gostaria de ser doadora, se ela não avisou o familiar, o que ela anotou no RG não vai valer mais, não vale mais. Então, assim, ela precisa conversar com a família, falar, olha, eu tenho esse desejo, manifesta essa vontade, deixa eles cientes, né, de que eu quero ser um doador após a minha morte, porque isso facilita também até a tomada de decisão da própria família, quando a gente chega a abordar esse familiar, porque às vezes ele tem dúvida, eu não sabia se ele queria ou não. Então, assim, é muito bom que as pessoas, esse setembro, ele até colabora para isso, para que esse assunto seja conversado dentro das casas. Porque esse assunto tem que ser falado no momento que está todo mundo bem, não é no momento que alguém está doente, é no momento que está todo mundo bem, e isso é manifestado, e por uma desventura acontece um problema com algum familiar, toda a família já está sabendo. Tá? Então, assim, quando acontece o óbito, né, então, todo órgão, assim, a maioria dos órgãos são de pacientes falecidos, né, nós temos os doadores intervivos, mas, assim, já são para alguns os órgãos mais específicos, mas, assim, o órgão, após o falecimento do paciente, a família precisa autorizar essa doação. Se nós não tivermos essa autorização, não tem como fazer. E quais são os critérios, assim? A pessoa morreu, é doadora, a família autorizou, mas quais são os critérios para poder doar os órgãos? Karina, assim, nós somos um hospital oncológico, né? Nosso trabalho começou em 2008, né? Então nós já estamos aí há 8 anos. E o Amaral, ele já tem, assim, uma vocação, né, oncológica, e ele já trabalha com o transplante de medula. Né? Então, assim, o doador de medula, porque quando se fala assim, o doador de órgãos, fica parecendo assim, não é só o órgão, mas o tecido. Então, o sangue é uma doação. A doação de medula também é uma doação. Então, assim... O tecido que vocês falam é isso, então, é a medula... O sangue. Então, assim, ele é um tecido. Então, quando a pessoa chega no hospital e doa o sangue, ela também está doando uma vida.
né? E a mesma coisa da medula também. Então, assim, aí as pessoas às vezes até nos perguntam, nossa, mas como um hospital que trata de câncer, vocês captam órgãos de pacientes falecidos que tinham câncer, né? Então, assim, a gente tem que desmistificar isso, porque não são todos os tipos de câncer que inviabilizam a captação de órgãos. O nosso serviço, a gente capta, além da medula aqui no hospital, nós captamos as córneas, né, que é nossa grande captação em medula e córneas, né, e assim, o que precisa para ser um doador? Então, assim, quando o paciente falece, nós fazemos uma investigação para ver o que levou esse paciente a óbito, né, qual era o tipo de tumor, se tem alguma coisa que inviabiliza a doação. Se não houver, a gente chama a família e solicita essa autorização para captação. Nós solicitamos isso para a família. E aí a família vai dizer se ela manifesta a sua vontade, se ela dizendo sim, ela vai assinar os documentos, né, que tem que ser feito, tudo certinho, tudo dentro das normas, dentro da lei, e a gente faz a cirurgia aqui mesmo. Aqui mesmo no Hospital Amaral Carvalho. Isso, então nós captamos aqui, reconstituímos o paciente, que é o doador, né? A gente tem que, o paciente ele tem que ficar, mesmo após a retirada dos órgãos, ele tem que ficar de uma forma digna para a família. Né? Então, assim, nós nos preocupamos então vamos supor, a pessoa que doa a córnea, ela doa os olhos. Então, a gente reconstitui visualmente, né, esse paciente, nós colocamos próteses nos olhos, né, para que a família não assuste, né, que às vezes a pessoa pensa, nossa, tirou o olho e vai ficar deformado, não fica, né, como os outros órgãos também não ficam, né, então, às vezes o paciente pode ser doador de osso, esse paciente é reconstituído para que seja devolvido para a família de uma forma digna, para depois ele ir para o funeral. Doador de osso. Exatamente, osso, pele. Então, às vezes o pessoal pensa muito assim, né? Existem as doações de fígado, pulmão, coração. Hoje são inúmeros os órgãos que podem ser doados. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar de doar ossos. Ossos, pele. Gente. Então, são órgãos que dá para ser aproveitado após bem conservado, de acordo com a lei manda. Vale ressaltar, Karina, que a doação de órgãos foi um estímulo do governo, baseado numa lei. Todo hospital com acima de 80 leitos tem que ter o serviço de captação de córneas, de órgãos de córnea, no nosso caso específico aqui de córnea. Tá? Então, por sermos um hospital oncológico, né, e tem muitas doenças que limitam a doação, então nós estamos, o nosso foco maior são as córneas, apesar que também podemos fazer doações de múltiplos órgãos. Bom. Mas aqui, por ser um hospital do câncer, é mais córneas, então, que vocês fazem, porque uma pessoa que teve câncer não consegue doar os outros órgãos, ou depende de cada tipo de câncer? Depende de cada tipo, Karina. Então, assim, tem alguns tipos que não inviabilizam, mas, assim, existem uns que já não deixa a gente captar nem a córnea. Então, assim, às vezes, no começo a gente pensava assim, né, que nós teríamos um número muito limitado de doações. E a gente vê na prática, né, Cláudia, a gente tem visto, assim, o Zezinho vê também, a gente tem visto muito isso, que, assim, apesar de sermos um hospital oncológico, que a SPOT sempre fala pra gente, que eles têm visitado, SPOT é o Serviço de Procura de Órgãos de Botucatu, da Unesp, né, que é para onde nós encaminhamos os órgãos após a retirada. Ah, vocês não ficam, então? Não. Então, a gente capta aqui, esse órgão... Manda para Botucatu. Exatamente. Aí, o Banco de Olhos de Botucatu, que são os médicos de lá, né? Então, assim, eles que retiram a córnea, fazem o exame para ver se está tudo em ordem com essa córnea, para depois... Uma logística toda, né, Simone? Uma logística, a partir do momento que sai, nós retiramos a córnea aqui no nosso serviço, existe uma logística entre nós, a SPOT, a Polícia Rodoviária, para que possa essa córnea ser encaminhada e seja viável para ser analisada e depois ser transplantada naqueles pacientes que estão na fila única do SUS. O que é essa SPOT?
Então, é um serviço de procura de órgãos, né? Então, assim, o governo, ele colocou diversos serviços centrais para que a região se direcione a eles. Né? Então, assim, todos os hospitais de Jaú que tem a Cidote é para a SPOT que eles direcionam todo o seu, vamos supor, se entrar com um processo de morte encefálica, é a SPOT que você vai procurar, você vai encaminhar esses documentos para que seja notificado o Serviço Nacional de Transplante. Então, assim, é uma rede, né? É uma rede interligada, então, assim, e um posto vai conversando com o outro. Então, assim, vamos supor que se tiver um processo de múltiplos órgãos aqui no Amaral, se a gente abre um protocolo de morte encefálica aqui, isso é passado já para Botucatu, que isso é governamental. Então, eles direcionam a gente. Então, já existe toda essa rede pronta. Nossa, que legal, né, gente? Então, e segundo a SPOT, né, mesmo nós temos um hospital oncológico, nossa evolução tem sido muito boa, muito favorável, porque assim, apesar de todas as limitações que o próprio câncer nos impõe na seleção desses pacientes para serem doadores, a gente tem conseguido um número bom e constante. Então, nós temos um número bom e constante de córneas para serem encaminhadas para Botucatu para fazerem a cirurgia nos pacientes que estão precisando. Que máximo que é isso. Cláudio, conta um pouquinho para mim aqui da formação da comissão. Bom, complementando o que os meus colegas estão falando, a gente tem uma comissão intra-hospitalar aqui, onde nós fazemos parte 6 enfermeiros e um médico, que é o coordenador do nosso serviço. E a gente tem desempenhado esse papel com o maior ímpeto da equipe, de nós profissionais. A gente sabe que muitas das vezes a gente se depara com a família num momento de bastante sofrimento, que é a perda de um ente querido, e a gente está aqui exatamente com este objetivo, se solidarizar com essas pessoas, até mesmo para dar suporte para eles, porque muitas dessas pessoas que aqui na instituição estão, não são pessoas daqui de Jaú, mas sim da nossa região, que é uma região muito grande, engloba bastante municípios e ainda pessoas que vêm de outros estados do nosso país. E esse é o objetivo. Esse mês de setembro é levar a sociedade, através da mídia, que vocês fazem esse papel extremamente importante para a gente, para divulgar isso, levar na casa das pessoas esta informação de que precisa conversar mais, precisa entender o que é doação de órgãos, porque às vezes a gente se depara num momento de sofrimento, então fica difícil para a família tomar esta decisão, porque às vezes não conversou com aquele ente querido que acaba de falecer, às vezes tem muita dificuldade de compreender bem isso. Então a gente pede para vocês, a gente solicita que a família busque essas informações, que discute no âmbito familiar sobre o que é doação de órgãos, o que você de fato tem dentro de você a nível deste conceito de doar órgãos. Exatamente, gente. A gente está aqui hoje para chamar a atenção mesmo de você aí de casa, para conversar a respeito disso com a família. Eu ainda vejo que tem muito tabu a esse respeito, né? Às vezes a gente não fala sobre isso, que mesmo lá na minha casa, a gente nunca conversou sobre isso. Então, é uma coisa que a gente já vai conversar. Não dá para esperar, né? A gente não sabe o dia de amanhã. E, Karina, já colocar o nosso serviço à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser vir até o serviço, conhecer o nosso trabalho, né, para deixar isso à disposição. O que não pode é deixar de doar por dúvidas, né? Exatamente. Então, assim, essa dificuldade que a gente tem relatado da captação é por desconhecimento mesmo, né? Então, a gente tem que pensar assim, nas pessoas que estão na fila esperando, né, um órgão, nas pessoas que estão sofrendo, né, sua qualidade de vida está dependendo de um órgão, ou a sua própria vida está dependendo desse órgão, né? Então, assim, nós chegamos nesse momento, né, que a família está perdendo um ente querido, é um momento difícil,
mas é um momento assim que a comissão precisa agir, né? Então, assim, como o Cláudio disse, isso é importante ser falado antes para que a família se sinta à vontade nessa doação. E se tiverem dúvidas, nos procurem, estamos à disposição. E agradecemos você, né, a sua equipe, porque isso é esse fator de poder compartilhar, né? Isso é muito importante. Quanto mais pessoas alcançarem essa informação, melhor. E queria aproveitar também para agradecer os policiais rodoviários, né, que são quem levam os órgãos até Botucatu, né? É um serviço que eles fazem assim de parceria, muito bacana, né? Eles se dispõem porque o órgão ele não pode ser levado por qualquer pessoa, tem que ser escoltado, né? Então, assim, agradecer esses parceiros que são fundamentais. E em nome das famílias que já receberam uma doação, né, dessas pessoas, eu queria agradecer as pessoas que muitas pessoas eu sei que já doaram órgãos, né? Então, quem precisou, quem esteve numa fila, quem tem o familiar sabe o quanto isso é necessário. Então, nós estamos aqui para fazer esse trabalho mesmo, para poder ajudar essas pessoas que estão na fila a ter uma qualidade de vida melhor ou até ter a sua vida de volta. Exatamente, gente. Às vezes a gente está com a família, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Você não sabe, né, o que está se passando com outras famílias, mas a gente vê muito. Hoje é muito falado, tem novelas que abordam isso. A gente vê muito, hoje tem muita mídia, em comercial mesmo, falando de doação de órgãos, às vezes com depoimento de casos de vidas que foram salvadas pela doação de órgãos. Então, isso é muito sério. A gente escuta também, vira e mexe, os noticiários dando aí sempre que as filas são enormes, né, Cláudio, de pessoas esperando por órgãos. Com certeza. E esse é o objetivo, mais uma vez, que a gente reforça do Setembro Verde. É levar as pessoas, levar a sociedade para que todos possam, de fato, discutir esse assunto para tomarem essas decisões no futuro, que eu acho que é bem-vinda para a saúde pública, inclusive, nossa brasileira. Então, a gente já tem alguns estados brasileiros que estão bem na parte de transplante, e é o que a gente espera, é o que a gente acredita para o futuro que a gente também vai conseguir. E eu quero aproveitar o momento também para agradecer todo o nosso, externar, né, todo o nosso agradecimento a todos os corpos dos funcionários da instituição, tanto da área médica, dos funcionários de saúde, de recepção, porque, assim, o nosso trabalho ele não é exclusivo da gente, ele está moldado por um grande volume de pessoas com um objetivo único, trazer o maior conforto possível aos doentes oncológicos, mas mesmo diante da morte, conscientizar essas pessoas que eles podem ajudar outras que estão precisando. E a gente tem que parabenizar essas pessoas aqui, né? Todas elas aqui, por esse trabalho, né? Se não fosse também por eles, como que a gente ia ajudar a salvar aí tantas pessoas, né? Então, parabéns para vocês também por esse trabalho aí, que a gente sabe, né? Todo trabalho é uma equipe, né? E ter esse hospital aqui, ter vocês aqui na nossa cidade, isso é motivo de muito orgulho para a gente. Então, você de casa, eu sei que é um assunto que às vezes dá um pouquinho de medo, a gente não gosta de falar, porque a gente não quer morrer, não quer que as pessoas próximas da gente morram. Mas é uma realidade e a gente pode salvar vidas. Então, vamos conversar, vamos falar isso aí na sua casa e venha tirar dúvidas. Eu sei também que é um assunto que gera muitas dúvidas também, né? Então, não fique com dúvidas. Eles estão aqui de portas abertas esperando vocês virem tirar as suas dúvidas. Mais alguma coisa? Eu só gostaria de lembrar que o hospital possui um serviço de cadastro de medula, né? Então, assim, quem se sentir tocado, a mídia tem feito bastante noticiário sobre isso. Então, assim, é só se dirigir até o nosso banco de sangue, né, que é o hemonúcleo, e lá você preenche um documento, é colhido um pouquinho de sangue seu, né, que daí é feita uma análise e isso vai ficar para sempre no sistema, né? Então, assim, se houver um
uma possibilidade de você ser um doador, né? Você vai estar cadastrado no Redome e aí você fica mais fácil para te achar, desde que você mantenha o seu endereço atualizado. Isso é muito importante, né? Quando você atualiza o endereço, eles mandam um impresso para você ter uma carteirinha. Hoje não é mais o governo que manda, mas você recebe isso por e-mail e aí você pode ser futuramente um doador. Então, assim, não só pensar também só na hora da morte, mas eu também posso doar em vida. Então, a medula é um desses tecidos que podem ser doados, né? Então, quem sentir vontade, né, para se cadastrar, é só se dirigir ao nosso hemonúcleo. E sangue também, né, gente? Sempre. Tá sempre precisando de doação de sangue. Não ache que às vezes você não ouviu mais falar, coisa e tal, que não tá precisando. Não. Sempre tá precisando. Então, vem aqui, tá dentro da nossa cidade, vem aqui, informe-se e seja um doador você também. Cláudio, obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. É um trabalho que vai fazer diferença, com certeza, na sociedade. Então, Tomara. Obrigada, Simone. Obrigada, José. E a gente volta numa outra oportunidade aí para vocês estarem sempre falando com o pessoal. Ok, muito obrigada, Karina. Ok, muito obrigado, Karina. Imagina. Um beijo, pessoal.